Olá pessoal, tudo bem? Professor Ernesto Luiz contigo de Física, aqui do projeto Universidade para Todos. Turma, a gente vai fazer agora um pequeno resumo com vocês sobre a parte relacionada à eletrodinâmica, associação de resistores. Então vamos fazer um esqueminha resumo aqui para você entender o que nós vamos falar, tudo bem? Então nós vamos falar, pessoal, disso aqui, ó, de associação de resistores, tá certo? E quando você fala de associação de resistores, uma das coisas mais importantes que nós temos que entender é que isso está relacionado aos circuitos elétricos, tudo bem? E você pode associar resistores de duas maneiras. Uma associação que você pode chamar de associação em série e uma que é uma associação em paralelo. Não basta você somente saber como se calcula a associação em série e em paralelo. Você tem que entender os conceitos que são características de cada tipo de associação. Então vamos colocar primeiramente aqui a associação em série, que também nós podemos chamar de associação em linha. Qual é a principal característica? Aqui nós temos, por exemplo, o nosso resistorzinho. Aqui você vai ter um resistor que eu vou chamar de R1. Bem aqui você vai ter um R2 e bem aqui você vai ter um resistor R3. Não esqueça que o resistor é aquele dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule, tá bom? E todos eles apresentam uma grandeza física denominada resistência elétrica. Aí o que acontece? Aqui você vai ter um ponto A e bem aqui você vai ter um ponto B, onde entre os extremos de A e B eu vou ligar uma fonte geradora. Então aqui nós vamos ligar a nossa geradorzinha bem aqui, ó. E esse gerador aqui, ele vai ter uma tensão elétrica, ele vai ter uma DDP, que é aquilo na sua casa que você conhece de 110 a 220. Então bora dizer aqui, por exemplo, que aqui você tem uma tensão. E quando você tem essa tensão elétrica, a função dela é jogar uma corrente elétrica para o circuito. Tá certo? Na verdade, a tensão ela vai ser responsável pelo movimento das cargas elétricas. E você sabe que cargas elétricas em movimento organizado é o que você chama de corrente. Então, a corrente parte desse polo negativo para o polo positivo. Aí você tem a corrente, ela veio aqui a corrente e ela vai passar aqui, ó, pelo primeiro resistor, pelo segundo resistor, pelo terceiro resistor. Aí ela vem e ela fecha o circuito novamente. O que eu quero que você perceba, caro aluno, é que a corrente elétrica, se você olhar no rascunho que nós fizemos, ela não sofre desvio. Essa mesma corrente criada por essa DDP é a mesma que passa para a primeira resistência, que passa para a segunda resistência e que passa para a terceira resistência. Ou seja, digamos que essa corrente elétrica aqui, ela vale 10 amperes. Quanto é a corrente que passa no R1? 10 amperes. Quanto é a corrente que passa no R2? 10 amperes. Quanto é que passa a corrente do R3? Também 10 amperes. Então, na verdade, nós temos a mesma corrente para todo mundo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que numa ligação em série, a corrente elétrica em 1 é igual à corrente elétrica em 2, que é igual à corrente elétrica em 3. Ou seja, é a mesma corrente. Tudo bem? Agora vamos analisar outra característica importante. Vamos pegar o mesmo circuito elétrico, o nosso mesmo circuito elétrico. Aqui nós temos o R1, aqui a gente tem o R2 e aqui a gente tem o R3. Aí nós temos a nossa fonte e nós temos uma DDP aqui, ó. Só que vamos dizer que, por exemplo, essa DDP, um número aleatório, digamos que ela vale 120 volts. A DDP ela é responsável para gerar uma energia necessária para fazer o movimento dessa corrente elétrica nas resistências, tá certo? Então, olha o que acontece, turma. Você já sabe que a corrente é a mesma, mas parte desses 120 aqui, ó,
ele vai ser responsável para ter uma DDP no primeiro resistor. Parte desses 120 vai ser responsável para ter uma tensão no segundo resistor. E parte desse 120 vai ser responsável para ter uma tensão no terceiro resistor. Tá certo? Então, o que isso quer dizer? Que desses 120 aqui, ó, como ele é uma energia necessária para você fazer a lâmpada acender, por exemplo, você vai dividir esses três, essa tensão de 120 para as três resistências, de tal maneira que a outra característica importante é essa, que a tensão do primeiro mais a tensão do segundo mais a tensão do terceiro, isso aqui é igual à tensão do circuito elétrico, tá certo? Então, esses 120 você vai dividir para 3. Professor, então o senhor está dizendo que se eu tenho 120 volts, eu vou dividir para 3 resistores, vai dar 40 para cada? Não. Só vai ser 40 para cada se essas resistências forem exatamente iguais. Se as resistências forem exatamente iguais, aí sim, você pode ter, por exemplo, 80 em um, 20 no outro e 20 no outro, tá certo? Para formar os 120. Porque tu não pode te esquecer da primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I. Se eu tiver um resistor ôhmico, ou seja, resistência constante, essa DDP ela é proporcional à passagem da corrente elétrica. E quanto menor o valor da resistência, maior o valor da corrente. Por último, a nossa teoria aqui, nós podemos trabalhar com o conceito de resistência equivalente. A resistência equivalente é o que a gente chama de REC. Nesse caso de uma associação em série, a resistência equivalente ela vai ser a soma da resistência do primeiro, mais a resistência do segundo, mais a resistência do terceiro. Tudo bem, pessoal? Nós vamos fazer daqui a pouco uma atividade, ok? Isso são as características de uma associação em série. Agora a gente vai falar aqui para você, por exemplo, da parte em paralelo, tá certo? Então agora a gente vai ter uma associação de resistores em paralelo, que também nós podemos chamar de associação em forma de matriz ou matricial. Como é que ocorre essa associação? Já é assim, ó. Vou fazer bem aqui o circuito para você. Então, esse circuito aqui que eu estou fazendo, por exemplo, você vai ter uma resistência, aqui você tem outra resistência e aqui você tem outra resistência, certo? E bem aqui você tem um ponto, ó, o ponto A, e bem aqui você tem o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, você vai ter a nossa fonte geradora. Aí você vai jogar uma corrente elétrica. Tu sabes que isso aqui é uma DDP. E essa DDP aqui, ela vai jogar corrente para o circuito. Mas a coisa mais interessante que eu já quero que você entenda. Percebe que esse ponto A aqui, ó, ele está junto com esse outro ponto A aqui. E esse ponto B, eu posso dizer que aqui também é um B. Onde esses pontos aqui têm o mesmo potencial elétrico. Ou seja, se você tem uma DDP de 120 volts, essa DDP de 20 vale tanto para o R1, vale tanto para o R2, tanto para o R3. Ou seja, diferentemente da ligação em série, a tensão ela é constante, é a mesma para todo mundo. Tá certo? Agora vem um lance que é muito importante, turma. Esse pontinho aqui, ó, percebe que você tem uma ponta de fio, outra ponta, outra ponta. Percebe que são 3 pontas de fio? Esse pontinho aqui nós vamos chamar de nó. Qual é a grande vantagem do nó? O nó, ele é um divisor de corrente. Então aqui você vai ter uma corrente elétrica que vai partir daqui. Parte dessa corrente vai passar para o R2, parte dessa corrente passa para o R1 e parte passa para o R3. Então, aqui tem uma corrente em 1, aqui tem 2 e aqui tem uma corrente em 3.
Diferentemente da ligação em série, na ligação em paralelo, você já tem que a corrente total do circuito é a soma das correntes. De maneira bem resumida, tá bom, turma? E aqui nós temos a resistência equivalente. A resistência equivalente, no caso, para uma associação em paralelo, você pode fazer através de 3 equações. Quais são as equações? Você tem uma fórmula geral, o inverso da resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Você pode usar por qualquer caso. Mas nós temos casos específicos, como esse aqui, ó, onde você tem 2 resistores em paralelo, R1 e R2. Nesse caso aqui, a resistência equivalente, ela vai ser o produto pela soma, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E nós temos o outro caso também, que é quando você tem vários resistores em paralelos, só que são todos iguais. Esse você chama de R, esse você chama de R, R, R e R, onde a resistência equivalente é o R dividido pelo N, onde esse N, pessoal, nada mais é do que o número de resistores, certo? Então, basicamente, nós temos essa parte de hoje, na aula de hoje, que depois de ter visto aquele resumo teórico da associação de resistores, vamos fazer uma aplicação agora de como você trabalha isso no seu Enem. A questão fala assim mesmo. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Ele pergunta: qual a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, a primeira coisa que eu quero que você veja é o circuito que está sendo formado aqui. Percebe que quando você olhar aqui o ponto A e B, ele está dizendo na questão que ele quer saber a resistência equivalente quando você fechar o circuito no ponto A. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Bem aqui, a gente vai fechar o circuito. E quando você fecha o circuito aí, você percebe que essa resistência aqui de 4 ohms, o circuito aqui no ponto B está aberto. Se o circuito está aberto no ponto B, significa que a corrente elétrica não passa para esse ramo do circuito. Tá certo? Então é como se ele nem existisse. Então, de maneira resumida, a figura ia ficar mais ou menos assim, ó. Você ia ter aqui, ó, 1 de 4. Bem aqui. Aí bem aqui você vai fechar o circuito. Outro de 4, tá vendo? Aí você fechou aqui, ó. E bem aqui você tem outro de 4. Tá certo? Então você tem 2 de 4 quiloohms, 4, 4 e 4. Aí você tem que só tomar cuidado com a questão. Porque esses dois aqui, ó, vou colocar aqui destacado em vermelho, você percebe que eles estão em paralelo, porque bem aqui aquele nó, que é o divisor da corrente. Tá vendo? Então aqui a gente tem que calcular primeiro a resistência equivalente quando você tem dois em paralelo. E neste caso aqui, como é que você calcularia a resistência equivalente? Você vai pegar o valor da resistência, que é 4, e dividir pelo número de resistores, que no caso é 2. Então, isso aqui vai dar 2 kΩ nessa parte aí. Aí o teu circuito vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 de 4, que é 1 de 2, perdão, que é esse resultado aqui, tá certo?
com outro bem aqui, ó, com um de 4. Aí você percebe que esses dois aqui, eles estão em série ou em paralelo? Em série, porque vão ser percorridos pela mesma corrente elétrica. Então a questão ficou fácil agora. Então a resistência equivalente, se está em série, você vai somar as resistências. Então vai ser 2 mais 4. Então a resistência equivalente vale 6 kΩ. Resposta correta vai ser a letra C de casa. Essa foi uma aplicação de associação de resistores. Em um posterior vídeo, nós vamos trabalhar as análises qualitativas dessa associação. Brilho de lâmpadas, por exemplo. Um abraço e até a próxima aula. Resistência equivalente vale 6 kΩ. Resposta correta vai ser a letra C de casa. Essa foi uma aplicação de associação de resistores. Em um posterior vídeo, nós vamos trabalhar as análises qualitativas dessa associação. Brilho de lâmpadas, por exemplo. Um abraço e até a próxima aula.